Olá, irmãos e irmãs. Irmão Martins, aqui em Laí, no Havaí. Algum tempo atrás, não muito tempo atrás, eu fiz uma postagem no Facebook sobre aulas da escola dominical. Foi baseado num vídeo que eu fiz a pedido de uma estaca em Fortaleza, no nordeste do Brasil. E lá naquela postagem que eu fiz no Facebook, eu falei, se quiser eu tenho algumas ideias para trocar sobre testemunhos também. E aí algumas pessoas me pediram que abordasse esse assunto. Então, aqui estou eu atendendo a milhares de 2 ou 3 pedidos e ponderei muito sobre o que falar, porque isso é um tópico que não cabe a mim dizer o que deve e o que não deve acontecer numa reunião de testemunhos. Isso fica em cargo do oficial presidente da reunião. Mas pelo fato de eu ter servido 2 vezes como bispo e 7 vezes como membro de um conselho de estacas, eu estive em dezenas e dezenas de alas e ramos, além de ter visitado muitas outras durante as minhas 2 missões de tempo integral. Então, de fato, tem muitas histórias para contar. Não vou contar as histórias aqui nesse vídeo. Nesse vídeo nós vamos ficar mais na parte teórica, por assim dizer. Mas, em primeiro lugar, o que nós temos que fazer vamos procurar o que temos oficialmente sobre o assunto. Então, em primeiro lugar, nós vamos para as Escrituras, tá? E eu começo com o livro de Mórmon, em Moroni, capítulo 6. Os primeiros 6 capítulos do livro de Moroni, do livro de Mórmon, são o que eu chamo de um curso introdutório para a administração da igreja. Era Moroni escrevendo para aqueles que iam liderar a igreja quase mais de 1400 anos depois da vida dele. Então, Moroni escreveu o seguinte, falando sobre como eram as reuniões da igreja entre os nefitas e lamanitas. Reuniam-se frequentemente para partilhar o pão e o vinho em lembrança do Senhor Jesus. E a igreja reunia-se frequentemente para jejuar e orar e para falar a respeito do bem-estar de suas almas, para que fossem lembrados e nutridos pela boa palavra de Deus, a fim de mantê-los no caminho certo e mantê-los continuamente atentos à oração, confiando somente nos méritos de Cristo, autor e aperfeiçoador, ou finalizador e arrematador de sua fé. Isso é uma traduçãozinha alternativa aqui. Cristo, autor, aperfeiçoador, ou finalizador e arrematador, dando o arremate de sua fé. Nessa dispensação, o Senhor deu algumas instruções ao profeta Joseph Smith a respeito das reuniões da igreja. E nós vamos então para a Doutrina e Convênios para ver essas instruções. O Senhor diz: quando estiverdes congregados, deveis instruir-vos e edificar-vos uns aos outros, para que saibais como agir e como dirigir minha igreja, como proceder com respeito aos pontos de minha lei e dos mandamentos que eu tenho dado. E assim vos tornareis instruídos na lei de minha igreja, e sereis santificados por meio daquilo que recebestes, para que, se assim fizerdes, glória seja acrescentada ao reino que recebestes. Muito bom, muito bom. Então, depois de vermos então o livro de Mórmon e Doutrina e Convênios, nosso próximo passo é ir para, vocês já sabem, aqueles de vocês que costumavam assistir as minhas lives, sabem muito bem para onde eu estou indo agora, né? Exatamente, Manual Geral. Então, o Manual Geral, edição 2020, nós encontramos o seguinte, item 29.2.2 do Manual Geral, edição 2020. Na reunião de jejum e testemunhos, não há oradores designados, nem apresentações musicais especiais. Em vez disso, quem dirige a reunião presta um breve testemunho. Em seguida, convida os membros da congregação a prestar testemunho. Prestar testemunho significa declarar as verdades do Evangelho conforme inspirado pelo Espírito Santo. Os testemunhos devem ser breves para que muitas pessoas possam participar. Crianças pequenas são bem-vindas para prestar testemunho na reunião de jejum e testemunho.
talvez seja melhor que elas aprendam a fazê-lo em casa, até que possam prestar o testemunho sem a ajuda de outros. Sei, alguns de vocês já estão dizendo assim, na minha ala não é assim, no meu ramo não é desse jeito. Só, peraí, devagar com a dor, porque o santo é de barro. Estou aqui falando com vocês, tá? Não para tornar vocês críticos, tá? Críticos de carteirinha das suas alas e ramos, dos seus bispos, dos seus presidentes de ramo. Não é esse o objetivo. O objetivo aqui nosso é revisar aquilo que nós fomos instruídos pelo Senhor e por seus profetas. Se na sua ala, no seu ramo, não acontece desse jeito, tudo bem. Se um dia o Senhor chamar você, tá, para presidir a sua ala, o seu ramo, aí você vai lá e ensina as pessoas. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Aguarda aí, tá? Bom, baseado então no que nós vemos aqui, no propósito das reuniões, tá, que é para falar sobre o bem-estar, tá, o bem-estar de nossas almas, tá, e para falarmos também sobre os pontos da doutrina do Senhor, tá, os pontos da sua lei, mandamentos, para que nós possamos ser santificados e possamos receber glória ou poder divino. Então, o manual diz: prestar testemunho significa declarar as verdades do Evangelho conforme inspirado pelo Espírito Santo. Agora, aí é o seguinte, quais são as verdades do Evangelho? Quais são as verdades do Evangelho? Aí eu pensando sobre isso, tive vários dias, aliás, algumas 2 ou 3 semanas pensando sobre isso, eu observei uma coisa que, aliás, eu venho observando isso já há muitos anos. Sobre o que nós prestamos testemunho? Ou sobre o que nós deveríamos prestar testemunho? Olha só, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, tá? Isso é o que eu venho ensinando para os meus alunos aqui na BYU Havaí há mais de 20 anos, há mais de 2 décadas. Então diz para ele o seguinte: um testemunho é uma declaração formal e pública de crença. Um testemunho, aquilo que nós chamamos de testemunho na igreja, que a gente presta um testemunho, é uma declaração formal e pública da nossa crença. Seria a resposta, como eu tenho aqui nesse slide, a resposta a essa pergunta aqui: o que você sabe por revelação pessoal que é verdadeiro sobre o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho restaurado de Jesus Cristo? Ou, se você não sabe por revelação pessoal, o que você acredita, baseado no seu estudo pessoal, ser verdadeiro sobre o Evangelho restaurado de Jesus Cristo? O que você sabe ser verdadeiro por inspiração, ou o que você acredita ser verdadeiro baseado no seu estudo pessoal? É isso que eu explico para os meus alunos nas minhas aulas de liderança da igreja. Olha, a resposta a essa pergunta é o que nós chamamos de um testemunho que nós prestamos publicamente, seja numa reunião de jejum e testemunhos nas nossas alas e ramos, seja numa lição da escola dominical, da Cidade de Socorro, de um quórum, tá, ou da organização das moças, da primária, ou seja numa lição missionária. Um testemunho é a resposta a essa pergunta: o que você sabe por revelação pessoal, ou o que você sabe através do seu estudo pessoal ser verdadeiro sobre o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Então aí a gente pode ver o seguinte, que olha, tem muita coisa que a gente fala nas nossas reuniões que não são coisas que necessariamente dizem respeito às verdades do Evangelho restaurado. Porque são coisas que outras igrejas, membros de outras igrejas, outras denominações religiosas, diriam a mesma coisa. E mais uma vez, eu não estou falando isso para criticar ninguém, eu estou só dizendo, olha, sobre o que nós estamos falando. Então, olha só, dá uma olhada no que eu vou colocar aqui para vocês, que é o seguinte. Aqui estão algumas das crenças, tá, da maioria das religiões cristãs. Se eles tivessem prestando testemunho nas igrejas deles, eles falariam sobre a Trindade, tá, e a crença deles de que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo são um único personagem. Eles falariam da crença deles na Bíblia, na crença deles em profetas antigos, ou dependendo
da igreja, na crença em santos mediadores ou santos intermediadores, como nossos irmãos e irmãs na religião católica acreditam em santos, que os santos intermediam, são intermediários entre eles e Deus, ao invés de Jesus Cristo ser o único mediador, eles acreditam em santos. Eles falam sobre gratidão, eles são gratos. São gratos por Deus, são gratos pelas bênçãos deles, são gratos por suas famílias. Eles falam sobre isso nas igrejas deles. Eles fazem orações, ou então tem preces ou rezas, que são orações com texto fixo. Eles têm um sacerdócio, só que é um sacerdócio acadêmico. Ou seja, um sacerdócio onde os pastores, os padres, foram para uma universidade e obtiveram um diploma universitário que os qualificou, então, para serem pastores, padres ou líderes de congregações. Então, eu diria que eles têm um sacerdócio acadêmico. Muitos membros dessas igrejas, mesmo quando as igrejas não ensinam isso claramente ou formalmente, muitos deles acreditam que vão encontrar suas famílias depois da morte. Eles acreditam sim que tá todo mundo lá, vamos nos encontrar, vai estar lá com suas famílias, muito embora oficialmente as doutrinas das igrejas deles não ensinem isso, mas todo mundo tem essa expectativa. Tá? Isso vem pela luz de Cristo. Todos eles falam e acreditam em amor e caridade. Todos eles acreditam nisso. Obediência aos mandamentos. Todos acreditam em obediência aos mandamentos. Agora, se obedecem mais ou menos, tá? Isso é uma outra questão. Mas acreditam nos mandamentos de Deus. Geralmente os 10 mandamentos. Mas acreditam em serem honestos, serem castos, serem benevolentes. Acreditam nessas coisas todas. Também, muitas dessas igrejas têm atividades. Atividades para jovens, para crianças, para adultos. Não são todas as igrejas, mas muitas dessas igrejas acreditam em prover atividades para seus membros. E todas as igrejas, quase todas elas, acreditam na importância de prestar serviço eclesiástico, prestar serviço humanitário. Então, essas coisas aqui são coisas que são comuns de várias igrejas. Então, quais seriam as coisas que nós, santos dos últimos dias, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, teríamos para testificar que seria exclusivo do Evangelho restaurado de Jesus Cristo? Vou mostrar para vocês aqui. Vocês sabem disso. Estou só colocando aqui uma lista. Então aqui estão, olha, crenças exclusivas dos santos dos últimos dias. Acreditamos que Deus, nosso Pai, é um homem exaltado. Nas outras igrejas, nossos irmãos e irmãs em outras igrejas não acreditam nisso, acreditam que Deus é um espírito. Algumas delas dizem que Deus não tem corpo, nem partes, nem paixões. Nós dizemos, não, Deus é um homem exaltado, possui um corpo de carne e ossos, tão tangível quanto o do homem. Nós acreditamos que Jesus Cristo não apenas ressuscitou literalmente, com um corpo de carne e ossos, mas acreditamos que ele é o cabeça ativo dessa igreja que leva o seu nome, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Temos muitos irmãos e irmãs em religiões cristãs que não acreditam numa ressurreição literal. Os membros podem até acreditar, mas os seus teólogos, eles dizem que não, olha, isso daí é uma coisa que não, é uma crença que foi desenvolvida ao longo dos séculos, e tal, mas a ressurreição é uma coisa figurativa. Muitos deles dizem isso, que a ressurreição de Jesus Cristo era algo figurativo. Santos dos Últimos Dias possuem o livro de Mórmon, mostrando lá que, olha, tinha 2.500 pessoas que foram lá e tocaram o Salvador, confirmando o registro bíblico. Uma crença exclusiva dos santos dos últimos dias é sobre o Espírito Santo, como sendo um terceiro membro da deidade, não da trindade que o cristianismo tradicional prega, que é um Deus só, que se manifesta de 3 maneiras diferentes. Não, o Espírito Santo é um personagem individual, é um indivíduo em espírito, separado e distinto do Pai e do Filho, e ele também é um Deus. Os santos dos últimos dias acreditam na Bíblia, mas também no livro de Mórmon, além de escrituras adicionais. Tanto as escrituras adicionais atuais, estamos aqui em 2023, como escrituras que poderemos ainda ter no futuro,
como nós acreditamos numa regra de fé que ainda cremos em tudo que Deus ainda há de revelar. Então, acreditamos nessas escrituras futuras que nós ainda nem temos aqui em 2023. Acreditamos em profetas antigos, mas também acreditamos em profetas modernos, incluindo profetas vivos, videntes e reveladores. Acreditamos sim num sacerdócio, mas é um sacerdócio restaurado dos céus, que foi enviado dos céus, através de mensageiros celestiais enviados por Deus para trazer de volta à terra a autoridade do sacerdócio e as chaves, aquelas permissões oficiais, formais, chaves do sacerdócio, permissões formais, oficiais, para utilizar, para exercer e presidir sobre o uso do sacerdócio. Presidir sobre o exercício do sacerdócio é o que nós chamamos de a autoridade para presidir sobre o exercício do sacerdócio, é o que nós chamamos de chaves do sacerdócio. Temos também ordenanças do templo, baseado nas revelações que recebemos e nas chaves que foram trazidas de volta à terra por mensageiros celestiais. Temos ordenanças da casa do Senhor, que nos preparam para a glória imortal, para a exaltação e vida eterna, incluindo as ordenanças que permitem que famílias sejam unidas eternamente pelo sacerdócio. Famílias sejam unidas, temos oficialmente, formalmente, promessas feitas pela autoridade do sacerdócio. Não apenas uma esperança, olha, se tudo der certo você vai encontrar. Não, as famílias vão estar realmente unidas por elos estabelecidos pela autoridade do sacerdócio, elos de poder, elos de glória, se eles assim desejarem. Pregamos também amor e caridade, mas sabemos que caridade é um dom divino. Dá uma olhada lá em Moroni, capítulo 7. Mormon explicou isso, que a caridade é um dom divino, que Deus nos dá esse dom. Caridade é diferente de ser caridoso, de ter ações caridosas. Não. É um dom divino. Temos também nossa crença em obediência a mandamentos, mas obediência não apenas aos mandamentos que estão na Bíblia, mas mandamentos que foram revelados nesses últimos dias. Coisas que não estão na Bíblia, porque alguns desses mandamentos não foram dados em outras eras em que o Evangelho de Jesus Cristo esteve na Terra. Por exemplo, palavra de sabedoria, é um mandamento, está lá na seção 89 do Doutrina e Convênios, que é algo específico para os últimos dias. O senhor explica isso lá na seção 89. Acreditamos também em serviço eclesiástico e serviço humanitário, mas acreditamos nesse serviço eclesiástico e humanitário com autoridade, ou sob a direção daqueles que possuem as chaves de autoridade do sacerdócio. Então essas são coisas, que nós podemos declarar formalmente e que são exclusivas. Quando nós prestamos testemunho dessas coisas, são coisas que são exclusivas e o Espírito Santo testifica. As pessoas que nos ouvem, que são membros de outras igrejas, muitas delas não vão entender exatamente do que nós estamos falando. Elas não vão entender do que nós estamos falando. Mas, é aí que está. Nós não podemos traduzir essas coisas para o linguajar de outras igrejas, comparar coisas que foram reveladas dos céus com terminologia usada pelos homens. Não, na hora que as pessoas escutam, como é que é isso? Não diz, é que nem na sua igreja. Não é que nem na igreja deles, não é igual na igreja deles. Parece igual, mas não é. E é essa hora que nós apresentamos as pessoas para os missionários. Diz, olha, gostaríamos muito que vocês soubessem melhor a respeito dessas coisas. Você aceita a visita dos nossos missionários? Temos esses rapazes, essas moças que estão dedicando 1 ano e meio ou 2 anos da vida deles para explicar as nossas crenças, como que essas crenças vieram a nós por revelação divina. Aproveitem essa oportunidade missionária, especialmente aqueles de nós que eu não sei como começar a pregar o Evangelho. Olha, aproveita essas chances, falando sobre essas crenças que são únicas, são exclusivas dos santos dos últimos dias. Bom, então, o que nós podemos dizer aqui? Que quando nós prestamos um testemunho, nós declaramos nossa certeza resultante da influência do Espírito Santo, ou declaramos a nossa crença baseada em nosso estudo pessoal,
de princípios e doutrinas exclusivas do Evangelho restaurado de Jesus Cristo, reveladas por apóstolos e profetas antigos e modernos. Isso aqui é um testemunho, uma declaração formal de crença, tá, baseado na nossa certeza da veracidade dessas coisas, ou meramente na nossa crença baseada num estudo pessoal de que essas coisas são ou parecem ser verdadeiras. Eu não sei que é verdadeiro, mas pelo menos eu posso dizer, olha, me parece que é verdadeiro, sobre as coisas que foram reveladas pelo Senhor através de profetas e apóstolos antigos e modernos. Muito bem, então, algumas coisas aqui agora que não estão no manual, tá? E eu vou tratar delas aqui com vocês, tá? Uma pergunta muito comum que me é feita é essa. Olha, eu acho que vocês já devem estar esperando por isso. O que fazer no caso de irmãos e irmãs que levam muito tempo da reunião prestando seus testemunhos? Falam muito tempo, acabando deixando, às vezes, não dar tempo para outras pessoas prestarem testemunho. O que fazer nesses casos? Olha, existem muitas coisas que podem ser feitas, mas o mais importante que eu tenho para dizer para vocês, é o seguinte: deixem que o conselho da ala ou o conselho do ramo resolva o que fazer nessas situações. Que eles estabeleçam um curso de ação e recomendem esse curso de ação para o bispado. O conselho da ala é um órgão, tá? Os membros do conselho da ala, o bispado, presidentes das organizações, Sociedade de Socorro, Escola Dominical, Primária, da Organização das Moças, os presidentes dos quórums do sacerdócio, tá? E alguns outros líderes convidados. Tá? Esse conselho delibera, determina a direção em que a obra vai ser executada, lidera a obra nas suas organizações, nos seus quórums, e instrui os membros de suas organizações e seus quórums. E eles produzem recomendações, eles fazem recomendações, tá? São como consultores para o bispado. E um bispo e conselheiro de bispado que sejam sábios vão dar ouvidos ao que o conselho da ala está dizendo e levar isso em consideração e deliberar sobre essas coisas na reunião do bispado, especialmente as coisas que as irmãs membros do conselho da ala têm para dizer. As irmãs que são membros do conselho da ala, presidente da primária, presidente da organização das moças, presidente da Sociedade de Socorro e algumas outras líderes que sejam convidadas para estar lá no conselho da ala. Essas irmãs muitas vezes têm grandes ideias. Se der ouvidos para elas, vocês vão abençoar a vida de muita gente. Olho vivo. As irmãs. Então, o conselho da ala pode determinar e fazer uma recomendação para o bispo, porque eles podem dizer, escuta, olha, vamos fazer o seguinte, como uma vez, numa das alas que eu presidi, aliás, foi aqui, nós fizemos um plano com o conselho da ala, que era o seguinte, olha, toda vez que tiver uma reunião de testemunho e tem aquele silêncio, passou 1 minuto, ninguém levantou, o que nós combinamos é o seguinte: um membro do conselho da ala, ou um conselheiro de uma daquelas organizações, ou de um daqueles quórum, ia levantar e ia lá prestar o testemunho, rapidinho. Tá? Para não ficar aquele tempo de silêncio, ninguém levanta, todo mundo fica olhando, quem é que vai agora? Quem é que... Não, um membro do conselho vai lá e presta testemunho, aí vai vir gente depois. Eu me lembro que uma das coisas que eu costumava dizer sempre, tá? E continuo dizendo, tá? É uma coisa que eu não deixei de falar sobre isso. A importância do bispado, da presidência do ramo,
nessas reuniões, seja a reunião sacramental, ou seja a reunião sacramental de jejum e testemunhos, seja como for. A postura, o exemplo desses líderes que estão sentados lá vai determinar bastante o tom da reunião. Lembra que lá no manual diz que quem dirige a reunião presta um breve testemunho. Então, se um membro do bispado que estiver dirigindo a reunião for lá e prestar um breve testemunho, e aí convidar os membros da ala a prestarem breves testemunhos, ele já deu o exemplo do que é um breve testemunho. Observe que o manual não diz qual é a duração de um breve testemunho. E eu não vou dizer aqui o que é, o que não é. Algumas vezes em conversas com alguns de vocês, talvez até em alguma live, já tenha até dito, mas isso aqui é 2, 3 minutos, 5 minutos, mas eu não vou, no manual não diz isso. Agora, cabe a quem estiver presidindo a reunião, presidir a reunião, tá? E isso é uma coisa que, olha, eu estou mostrando para vocês aqui na tela agora, olha, isso daí veio da escritura em 1 Martins capítulo 2, tá? O líder que preside a reunião dominical, geralmente o bispo, um de seus conselheiros ou um membro da presença da estaca, deve presidir. O líder que estiver presidindo a reunião nunca deve permitir que seja feito de refém por um orador. Ser feito de refém. O orador vai para o púlpito, tá? E domina a reunião. Toma as rédeas da reunião. Olha, é o seguinte, eu sei, muitos de vocês não vão gostar disso. E eu acredito que é por causa disso que muitos perdem o controle da reunião. Porque é chato. É uma coisa que, olha, é chata você chegar, botar um bilhetinho ou sussurrar alguma coisa para um orador. Irmão, pode concluir, irmão. Mais um minuto, irmão. Irmã, mais um minutinho só. Tá? É chato fazer isso. Mas vocês, como o quê? Conselhos da ala, vocês resolvam o que vai ser o ideal no caso de vocês, nas suas congregações, e façam essa recomendação para o bispado. Se o bispado vai aceitar a recomendação do conselho da ala ou não, é outra história. Mas vocês determinam o que vai ser melhor aí na sua ala, no seu ramo. Tá? Para mim, pessoalmente, por isso que eu disse, a opinião minha, olha, eu jamais permiti que um orador me fizesse de refém numa reunião sacramental ou numa reunião de testemunho. Mas é aquilo, né? Eu tenho minha personalidade, alguns de vocês me conhecem bem, estiveram comigo e falaram, pois é, mas você, né? Eu sei, tá? Eu ouço as críticas que as pessoas fazem, o que é que elas falam por trás, nas minhas costas. Eu sei porque as pessoas para quem elas falam me contam depois. Aquele negócio. Você pensa que ninguém conta para mim o que é dito a meu respeito? Não, eu sei de tudo. Todo mundo conta para mim. Falaram de você. Mas minha opinião, e é minha opinião, não está no manual. Olha, o oficial presidente tem que presidir a reunião. Tem que manter a reunião sob controle. Mais uma vez, como vai fazer isso? Olha, pergunta ao conselho da ala, pede sugestões ao conselho da ala. Antigamente nós tínhamos a prática de, em algumas alas, quando as pessoas estavam prestando testemunho, quando chegava mais ou menos a hora, um membro do bispado que estava dirigindo a reunião ia no púlpito e dizia, olha, nós temos mais tantos minutos, agora vamos ouvir mais 2 testemunhos aqui. Às vezes tinha pessoas que vinham, sentavam no púlpito, em algumas alas sentavam no púlpito para esperar a vez de ir para o microfone. Então, olha, eu não ouvi agora essas 2 pessoas que estão aqui, essas 3 pessoas, cada um de vocês tem 1 minuto e meio, porque nós temos agora já. Porque o manual não diz isso, mas olha, é uma boa prática na igreja, muito boa prática, sempre recomendável, começar a reunião no horário e terminar a reunião no horário. É uma coisa elegante, é uma coisa que respeita as pessoas que chegaram na hora, respeita as pessoas que vão depois da reunião sacramental, tá?
para suas salas de aula, dá tempo suficiente para todo mundo chegar nas salas de aula, especialmente os professores chegarem na sala de aula, para os professores não precisarem sair da reunião sacramental antes do término, ficarem lá até a última oração, até o amém da última oração. E aí dá tempo deles chegarem lá, colocar os seus auxílios visuais, se tiver auxílio visual, colocar auxílios visuais e tudo, dá tempo. Então uma questão de elegância, de respeito, começar no horário e terminar no horário. Porque quando a gente começa, a gente só tem 2 pessoas lá. Respeita, tá? Aquelas 2 pessoas que estão lá. Olha, vocês chegaram no horário, então vamos começar com vocês. Seria ideal que todo mundo tivesse, mas olha, é aquilo, às vezes acontece alguma coisa, atrasou, tinha criancinha, não sei o que, demorou para arrumar, ou estava arrumando, aí teve que trocar uma fralda, tanta coisa acontece, o ônibus atrasou, olha, tanta coisa acontece, a gente tem que relevar. Tá? Ninguém é iníquo só porque chega atrasado na reunião. Não, pelo contrário, a gente agradece a pessoa por ter feito o esforço de vir, feito o sacrifício de vir. Ok? Bom, então, essas são algumas coisas que eu teria para compartilhar com vocês sobre testemunhos. Tem uma coisa que acontece aqui nos Estados Unidos, não sei se acontece no Brasil, eu não tenho residido no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, nós temos isso é uma coisa que começou nos últimos 25 anos, por aí, né? Meados dos anos 90 começou isso daí, que era os jovens que retornavam de missão e tinham servido missão em línguas estrangeiras queriam prestar testemunho no idioma das suas missões. Então chegava lá no final, agora eu vou prestar meu testemunho no idioma da minha missão. Aí, amém. Aí todo mundo falava amém. Disse, olha, Bom, Martins, você vai dar uma opinião, né? Vou dar mais uma opinião, porque você estava esperando o quê? Tô aqui na sala da minha casa, não tô nem de gravata nem nada, então não tô dando instrução para ninguém, vou dar minha opinião. E a minha opinião é a seguinte, olha, tal como no caso das orações, a congregação também precisa entender as palavras de um testemunho que é prestado para apoiar a sua fé. Podemos fornecer intérpretes para que esses irmãos e irmãs possam participar ativamente. No caso de irmãos e irmãs que não falam o idioma local, podemos fornecer intérpretes, tá? Para que esses irmãos e irmãs possam participar ativamente de nossas reuniões, mesmo quando não falam o idioma oficial daquele lugar. E aqueles que vieram de uma missão numa língua estrangeira, olha, fala 2 frases só de testemunho no idioma da sua missão lá, tá? E aí, dá a tradução no idioma local. Não privem as pessoas de saber o que você sabe ser verdadeiro, ou de saber o que você acredita ser verdadeiro. Não privem as pessoas de ouvir e entender o que você está falando. Eu já ouvi uma vez um irmão que era colega meu do Sumo Conselho, que tivemos lá um missionário que chegou lá, de sei lá da onde, lá de Sorococó de jaqueta, lá, eu prestava testemunho, né? Falou, ninguém entendeu nada. Aí falou agora, amém, aí todo mundo falou amém. Aí eu levantei a mão, lógico, aqueles de vocês que me conhecem sabem, né? Eu não posso fechar essa boca não fecha, né? Eu queria ouvir seu testemunho. Não, eu acabei de prestar meu testemunho. Eu não sei se você prestou testemunho ou se você simplesmente falou sua lista de compras para a próxima semana. Como é que eu vou saber? No conselho acharam graça. Aí o irmão que estava sentado do meu lado falou, mas eu senti o espírito. For falar comigo, amigo, você vai jogar uma dessa acima de mim? Eu virei para ele e falei, olha, se você sentiu o espírito, então você deve ter recebido o dom de interpretação das línguas. Então você pode traduzir o que ele falou? Pois é, né? Então, olha, não é errado, não. Tá? Não estou dizendo que é errado, não. Mas apenas que, olha, as pessoas não sabem o que aquela pessoa falou. Simplesmente isso. Então, olha, fala 2 frasezinhas lá para mostrar que você sabe falar aquele outro idioma. E aí fala o restante no idioma que todo mundo vai entender. Tá? Uma questão de educação, de elegância, e de respeito para as pessoas que estão ali. Não é uma performance artística, tá? Você não está ali para mostrar que sabe falar um outro idioma, não sei o quê. Mas isso é uma opinião minha.
tá? Mais uma opinião minha. Então, olha, vocês não precisam acreditar nisso, nem nada, tal, tudo bem. Muito bem, então essas são algumas coisas que eu teria para comentar com vocês sobre testemunhos. Teria várias outras, mas eu vou deixar por aqui. Uma hora dessa aí, se eu esbarrar em vocês aí no Brasil da vida ou em Portugal, a gente se encontra aí numa sexta-feira de tarde como hoje aí com, tipo, lá comendo uns salgadinhos aí com guaraná aí, não sei o que, né, um pastelzinho com caldo de cana, não sei o que, né? E aí a gente pode conversar informalmente sobre isso. Mas está aqui algumas coisas que, como hoje em dia nós não temos um curso de oratória na igreja, então eu estou aqui compartilhando coisas que eu aprendi ao longo de meio século de membro da igreja. E espero que seja útil para vocês. Se não for útil, tudo bem. Tá? Só desliga o vídeo e vai assistir algum desenho animado ou alguma coisa. Mas olha, tudo de bom para vocês. Que só abençoe vocês todos, suas famílias, seus entes queridos. Até uma próxima.